do querido pastor Creuze, é pastor da Igreja Batista em Barueri, tem dois amigos que o acompanham, ele vai estar apresentando. Para nós é uma grande alegria recebê-lo, obrigado por atender o nosso convite. E vamos orar para o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos a Deus. Obrigado porque, como disse no começo, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Pedimos que a tua bênção, a tua paz esteja sobre o teu filho Creuze, e que o Senhor o use como tem usado, como instrumento teu, e que ele transmita ao coração da tua igreja aquilo que o Senhor já colocou em seu coração, Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus, Pai. Que nosso coração seja terra fértil para receber a tua palavra, Senhor. Leve a nossa mente cativa ao trono da graça, que nada nos tire a atenção. É assim que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, meu nome é esse mesmo, viu? Creuze. Vou fazer o quê? Eu escolhi. Isso aí você não faz, não tem jeito, vai dar e você tem que aceitar. E todo mundo fala, né? Quando ouve esse nome, a pessoa que ia vir um velhinho, né? De cabeça branca, ainda mais vindo lá da palavra da vida, né? Vai vir um senhorzinho aí. Sou eu, esse moleque aqui. Deus me chamou para tirar algumas pedrinhas e derrubar os mulinhos dos nossos corações aqui hoje. E eu sou pastor já há 4 anos, lá da primeira igreja batista em Barueri. Aí tem que responder, você é o pastor da igreja? É, da igreja, não é de jovens não. Porque todo mundo pergunta isso. E hoje eu estou acompanhado, está comigo o pastor Osley e o filho dele, o Eduardo, eles são, o Osley é missionário da MEAP e é o diretor de campo da MEAP lá no Maranhão. Trabalha com evangelização e implantação de igrejas no meio de vilas de pescadores artesanais, de pescadores que estão afastados da população. E a nossa igreja tem uma parceria com ele está de férias e está com a gente aqui hoje. Para mim é uma honra estar com vocês, uma alegria estar aqui de novo. Eu já estive aqui uma vez no culto de jovens e agora de novo com a igreja toda. Eu trago um abraço da minha igreja e trago para vocês o desejo de que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Desculpa, só um minuto. Crianças de 2 a 11 anos, me perdoe, eu esqueci, vai ter o culto infantil de vocês hoje. Vocês podem sair de 2 a 11 anos lá na sua sala, lá em cima. A Nádia está esperando vocês. Obrigado, desculpa. Imagina. Bom, nós vamos conversar essa noite sobre a última das solas, que não é a sola do sapato, né? Eu estava lendo o boletim e eu fiquei imaginando se o irmão simples pegasse o boletim a 5 solas. Está faltando um par do sapato, né? São só 5. Mas são as 5 definições básicas do que é a nossa fé, do que nós cremos. Quais são as principais coisas do cristianismo? Eu sei que vocês já vieram domingo a domingo vendo cada uma delas, e hoje a gente vai ver só lhe deu glória, ou somente a Deus, exclusivamente a Deus, seja dada toda a glória. E é proposital a ordem de colocação de cada uma dessas solas que a gente vê aqui. Cada uma delas são colocadas de maneira proposital. Não, pode deixar esse aqui, tranquilo, cara. Valeu, obrigadão, mas esse aqui tá bom. Creio. Preocupado aí se cair alguma coisa no mercado. Não, aqui tá legal. Tranquilo, vamos lá. E a colocação de cada uma dessas coisas é proposital. E o só lhe deu glória no final está diretamente relacionado com tudo que vocês já estudaram disso. Por exemplo, a fé. Somente a fé salva. A pergunta é, nós temos condição de ter fé para nos salvarmos? Não. O livro de Efésios diz que a fé é um dom de Deus. Nós somente cremos em Deus porque nós recebemos a fé. Porque senão nós não teríamos condição nem de crer em Deus. Então, de quem é a glória por nós termos fé? Nossa. Algum de nós vai chegar no céu e vai dizer assim, Deus, dá licença aí, entendeu? Eu criei, eu vou entrar aí,
porque eu mereço entrar aí, entendeu? Eu tenho condição de entrar aí, eu busquei, eu corri atrás, a fé era minha, fui eu que conquistei, o Senhor sabe as lutas que eu tive para ter essa fé, vai ser assim? Não, nós não temos mérito nenhum, e se não fosse Deus, por meio do seu Espírito, nos enviar a fé para que crescemos, estava todo mundo na roça. Então, se temos fé, a glória de termos fé é de Deus. Só a Escritura, somente a Escritura. Algum homem, por mais inteligente que tivesse, que fosse, teria condição de escrever um livro como a Bíblia, por seu próprio interesse e coração? Não. Pedro diz que as coisas que tem escrito neste livro aqui não veio em nenhum momento da vontade humana, que esse livro foi revelado e escrito exclusivamente pela vontade de Deus. Então nós chamamos esse livro de Palavra de Deus. De quem é a glória desse livro existir? De Deus. Ah, mas eu vou ler esse livro e eu vou interpretar ele, eu tenho capacidade para entender o que está escrito ali. Sem Deus não. A Bíblia diz que as coisas espirituais que Deus escreveu só são possíveis de se entender espiritualmente. Então, para que eu entenda a Bíblia, eu preciso da iluminação do Espírito Santo para me dar a capacidade de entender o que a Bíblia diz. De quem é a glória de nós termos a capacidade de entendermos a Bíblia? De Deus. Só o Cristo. Algum ser humano na terra, nascido de pai e mãe, teria condição de morrer na cruz do Calvário? Há algum justo? Há alguém? Romanos chega a essa conclusão: não há nenhum justo sequer, não há ninguém que procure a Deus, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não tem. Deus olhou para a terra e falou: olha, não existe, não tem condição. O que ele teve que fazer? Ele próprio, o Senhor da glória, descer, esvaziar-se da sua condição divina, tomar a forma de homem, forma de servo, morrer a morte de cruz, ser o Cristo, o Salvador, o Messias. Glória de quem? De Deus. Sola grade. Existe uma frase que eu gosto muito, para mim é a melhor definição de graça que existe. É uma frase escrita, não sei se a frase é dele, mas no livro dele eu li, do Philip Yancey. Ele escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça. Eu recomendo que você leia. Talvez um dos melhores livros sobre a graça que eu já li pessoalmente. E nesse livro ele diz o seguinte: não há nada que eu e você possamos fazer para que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Você pode vir na igreja todos os dias, você pode ser dizimista, você pode ofertar para missões, você pode ser um missionário, discipulador de pessoas, você pode obedecer todas as leis da Bíblia, que Deus vai continuar te amando do mesmo jeito que Ele te ama, porque Ele te ama totalmente. Graça. Mas não há nada que você possa fazer também para Deus te amar menos do que Ele te ama. Você pode ser um bandido, você pode ser um estuprador, você pode ser um pedófilo, você pode ser um ladrão, você pode ser a pior pessoa da face do planeta Terra, o Hitler da vida. Deus te ama e morreu na cruz por você. Deus te ama, é imutável, e isso é a definição de graça. Um Deus que ama por amar, porque decidiu amar. E não ama simplesmente com sentimentos, porque se Deus nos amasse com sentimentos, meus amigos, nenhum de nós sobraria, não é? São as misericórdias do Senhor, e a palavra misericórdia significa pegar um miserável, um bicho tosco, podre, ruim que nem eu, e colocar no cordes, coração. Misericórdia, é somente por isso que nós somos amados. Então, receber essa graça, esse favor, esse amor incondicional, imerecido,
para quem deve ser a glória? Deus. Toda a glória é de Deus. A salvação é de Deus, a palavra que revela a salvação é de Deus, o Salvador é de Deus, a graça que proporciona essa salvação é de Deus, o Espírito que nos salva é de Deus. Toda a glória, toda a honra, todo louvor, tudo é somente e exclusivamente de Deus. Deus merece o louvor de todas as coisas. Tudo que existe, tudo que há, tudo. E nós temos que entender uma coisa sobre a glória de Deus. Não somos nós que damos glórias a Deus. A glória de Deus não é dada pelo nosso louvor. Porque às vezes a gente tem a impressão de que, vamos lá, vamos ajudar Deus a ser um pouco mais glorioso do que Ele é, vamos cantar mais forte, vamos botar mais instrumentos, vamos fazer alguma coisa mais espetacular, para que a glória de Deus, queridos, não há nada que nós possamos fazer para que a glória de Deus aumente, porque Ele é glorioso em si mesmo, Ele é o Deus da glória, toda a glória que existe está nele, e Ele é supremo e superior sobre todas as coisas. A Bíblia diz nos Salmos que os rios, quando você vai na beira de um rio, ou quando você senta na beira do mar e você ouve aquele chuá, chuá, a Bíblia diz que aquilo ali são as águas batendo palma. Quando você ouve na janela da sua casa o vento fazendo, o vento está dando glória. Quando você sobe no monte, quando você sobe numa montanha, você vê aquelas ondulações imensas. O Salmo diz que as ondulações dos montes projetam, contemplam a glória de Deus. Você já olhou para o céu? Aqui em São Paulo não tem céu, a gente só vê um negócio laranja em cima da gente assim. Mas quando você vai para o interior, esse ano eu tive oportunidade, fui lá para o sertãozão da Bahia. E teve uma noite que a gente estava no meio do mato, olhando o céu. Eu acho que eu nunca vi tanta estrela na minha vida. Parecia um pano de renda branco, não é? Sobre o céu. E eu olhei para minha esposa e falei: vamos contar? Vamos contar quantas estrelas? Não dá para contar, não é? Você imagina que a ciência estuda o espaço, os nossos cientistas apontam telescópios imensos, como o Hubble, por exemplo, que está lá no espaço, viajando há 10 anos, tirando foto do espaço, e eles não conseguiram, há 50 anos catalogando as estrelas, eles não conseguiram dar nome para todas as estrelas ainda, e nunca conseguirão, porque são centenas de bilhões de estrelas, e a Bíblia diz que todas elas, o brilho, a luz que elas emitem, dão glórias a Deus. Você já olhou para o céu? Já viu o sol? Você consegue olhar para o sol? Ninguém consegue olhar para o sol, queima os olhos, não é? Aquilo arde de uma maneira tão forte que a gente não consegue admirar aquela luz, se não for com óculos escuros ou com uma chapa de raio-x na frente. Mas a Bíblia diz que aquela luz não é nada perto da glória de Deus e que aquela luz propaga a glória do Senhor. Tudo que existe, queridos, a natureza, o céu, as estrelas, os pássaros, os animais. Eu esses dias, minha esposa está grávida, estamos esperando o nosso segundo, não é? E vem uma menininha agora, vem a Manu, e a gente vai lá no médico fazer o ultrassom, e quando ele põe aquela câmera ali, você olha lá dentro, gente, aquela criança, esses dias a gente fazendo ultrassom, ela estava chupando o dedo. Quem que ensinou para ela a chupar dedo? Não é? Quem? Como é possível? Você já olhou isso? A capacidade da criação, de um novo ser humano surgir, de multiplicação celular. Querido, cada uma das expressões desse mundo são a glória de Deus. Até um tempo atrás, os cientistas diziam que existiam os átomos. Aí eles disseram: não, existe uma partícula menor do que os átomos, o quaquer.
Os Quakers. Agora existe uma partícula ainda menor do que os Quakers. E, queridos, nunca terá fim essa pesquisa do homem, das coisas da ciência e da descoberta das coisas desse mundo, porque a glória de Deus é imensurável. Não cabe na nossa mente. E tudo o que existe emana a glória de Deus. Deus é glorioso em si mesmo. Uma das primeiras confissões de fé batista, escrita em 1689, tem um trecho que eu quero ler para vocês, porque ele é espetacular. E ele faz uma definição do que é a glória de Deus. Ouça aí. Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é só Ele e mais ninguém, autossuficiente em si mesmo e para si mesmo. Ele não precisa de nenhuma das criaturas que Ele fez, nem delas pode vir glória alguma, elas apenas manifestam nelas a glória que é dele. Para elas e sobre elas está a sua própria glória. Ele somente é a fonte de toda a existência, de quem e através de quem e para quem são todas as coisas, sendo e tendo o mais soberano domínio sobre todas as coisas, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas tudo para que lhe agrade. Esse é o nosso Deus, Deus soberano de toda a glória, que é glorificado nele próprio. Deus não precisa de nenhum de nós para ser glorificado. Mesmo que toda a raça humana se juntasse e dissesse: nós vamos cruzar o braço, nós não vamos orar mais, nós não vamos ler a Bíblia mais, nós não queremos mais saber de Deus, nós abandonamos a fé, nós abandonamos tudo, e o planeta inteiro fizesse isso, Ele continuaria tendo a mesma glória, porque Ele é Deus. Quando Moisés se encontrou com a sarça ardente e perguntou: eu vou falar para o povo sair do Egito em nome de que Deus? E Deus disse para ele: Yahweh. Traduzindo: eu sou aquele que é. Você não precisa dizer nada para o povo. Diz que eu sou, eu autoexisto, eu sou em mim mesmo, eu não preciso de ninguém, eu não fui criado, eu tenho o próprio poder, eu tenho a minha própria glória, eu tenho a minha própria majestade, eu sou Deus. Esse é o nosso Deus, Deus da glória. Mas nós também fomos criados, todos nós, para vivermos para a glória dele. Deus nos criou, Ele nos fez para a sua própria glória. Pode passar o próximo. Deus nos criou para a sua própria glória. Eu queria ler alguns textos com vocês. Pega a tua Bíblia, Isaías. A gente vai ler dois textos antes da gente olhar mais especificamente. Isaías capítulo 42. Isaías 42, versículo 8, diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não dou a minha glória a nenhum outro, nenhum louvor deve ser dado às imagens esculpidas. Eu sou o Senhor, e não divido a minha glória com ninguém. Nós fomos criados, queridos, para dar glórias a Deus, e isso prega diretamente aos nossos dias, porque muitos de nós temos nos tornado arrogantes, como Satanás, e temos achado que temos algum mérito, que merecemos alguma coisa, e isso acontece nas coisas cotidianas da vida. Você quer ver? Um jogador de futebol,
Pega lá um craque do Brasil hoje, o Neymar. Apesar de não jogar no melhor time do Brasil, que é o São Paulo, ele é o melhor jogador de futebol do Brasil hoje, não é? Que glória tem o Neymar? O Neymar está de pé pela glória de Deus. Porque se Deus olhar para o Neymar e falar assim: você vai bater o seu carro e vai ficar numa cadeira de rodas, acabou o Neymar. Se Deus olhar para o joelho do Neymar e falar assim: agora você vai arrebentar os seus ligamentos cruzados, acabou o Neymar. Qual é a glória do Neymar? A suficiência e a misericórdia de Deus. Você pega um médico, um grande cirurgião, o cara estudou, ele vai na faculdade, ele estuda, ele se dedica, ele consegue fazer uma cirurgia que ele abre a mulher grávida, tira o neném, opera o coração do neném, devolve o neném lá para dentro. Medicina cada vez maior. Querido, o que é a medicina? Se o médico operar o coração do neném e falar a cirurgia for perfeita, e de repente Deus disser: esse neném vai pegar uma infecção hospitalar, e morre a mãe do neném. A medicina não pode fazer nada em muitos casos. Tantas doenças, tão pesquisadas, tantos bilhões investidos, não é nada. Queridos, a glória da existência humana, o homem não tem mérito nenhum. A gente chega, eu gosto muito de São Paulo, sou apaixonado por isso aqui. Vou para o interior nas férias, mas eu falo para minha esposa: eu não aguento mais do que 15 dias, porque eu quero cheirar um escapamento de caminhão, eu quero ver um trânsito parado, eu quero ouvir a Band News na Marginal Tietê para saber qual caminho que eu vou fazer para escapar. Eu gosto da cidade grande. E cidade grande é um troço absurdo. Hoje a gente vinha no caminho, o Osley falando mesmo: isso aqui é um monstro. Você anda por São Paulo, isso aqui é um monstro. Você pega o seu carro e 2 horas de carro, às vezes sem trânsito, você não terminou a cidade. E cresce cada vez mais, e a cidade está ficando cada vez mais bonita, não é? Prédios cada vez mais espetaculares. Você olha isso tudo, você fala assim: o ser humano, ele é espetacular, o ser humano está se surpreendendo. Tá bom. E se a terra tremer durante 2 segundos? Que prédio sobe? E se vier um tsunami? E se aparecer um vulcão? Queridos, o que é o ser humano, se não Deus? Olha para o espaço, essa bolinha oval rodando no espaço, que nem um peão, de um lado para o outro, e não se desgoverna, não bate em planeta nenhum, e se mantém equilibrado. Como? Deus. Glória é de Deus, e Ele não reparte a sua glória. E nós temos que viver isso no nosso dia a dia. Tudo que você tem e faz, você faz e tem porque Deus te deu. Algumas pessoas nos nossos dias vão para o trabalho, chega no final do mês, pega o salário e fala assim: esse dinheiro é meu. Eu trabalhei, eu suei, eu conquistei, o dinheiro é meu, é todo meu. E não vem pastor me falar que esse negócio de dinheiro de Deus para dar o dízimo, não, que eu estou fora. É meu dinheiro, Deus não trabalhou por ele. Não. E se Deus tocar no coração do seu patrão e mandar você embora? E se Deus te der uma doença que você precisa ir fazer hemodiálise todo dia e você não pode trabalhar mais? E se Deus colocar uma crise financeira no nosso país, em que as empresas começam a demitir em massa e tudo vai para o espaço? Não tem nada seu, querido. Você não tem nada seu. A sua casa não é sua, o seu carro não é seu, o salário que você ganha não é seu. Na verdade,
Em 1 Coríntios diz que nem o seu corpo é seu, porque se você é de Jesus, o seu corpo foi comprado por alto preço, e ele é templo do Espírito Santo. Ou será que vocês não sabem que vós não sois de vós mesmos? Somos de Deus, respiramos e existimos para a glória dele, e é por isso que nós não temos mérito e glória em nada do que nós fazemos. Nós não devemos viver esperando elogio, nós não devemos viver esperando recompensa, nós não devemos viver esperando nada. A nossa vida deveria ser exclusivamente dizer: Deus, é tudo seu, a glória é sua, o louvor é seu, a honra é sua, é só pelo Senhor, somente por Deus, a Ele a glória, e essa glória não pode ser dividida, a glória tem que ser dada a Ele. O Senhor Jesus nos disse que é isso que nós deveríamos fazer. Paulo disse isso, que nós deveríamos morrer para nós mesmos, que seguir a Jesus é o quê? Negar a si mesmo. Negar o quê? Negar os seus méritos, negar os seus elogios, negar os seus sonhos, negar os seus projetos, negar a sua família, negar o que for preciso, para quê? Para que a glória seja dada. Quando, querido, o ser humano cresce e se exalta e se gaba e tira a glória que é de Deus, perde o propósito da vida, da existência. Nós temos que viver exclusivamente para que tudo que nós fazemos seja remetido a glórias a Deus. Tudo o que fazemos. Pode passar o próximo? E nós devemos então viver para a glória de Deus. Eu queria olhar para esse texto de uma maneira um pouco particular. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, aos irmãos de Corinto, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, esse contexto, o contexto desse texto está falando sobre a liberdade cristã. Se você começar a ler o versículo 23, por exemplo, logo no contexto mais imediato, ele diz: olha, todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas, todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busca o seu próprio bem, mas o bem do outro. Ele vai falando sobre a verdadeira liberdade cristã, até que ele chega numa conclusão. E o versículo 31 é a conclusão. Ele começa com um portanto. Ele está dizendo: olha, no final das contas, ser livre, verdadeiramente livre, é entender o seguinte. Esse portanto é uma conclusão, não é assim? Nós estamos numa conversa, chega um momento e fala portanto, né? Você chega ao objetivo. E ele fala: olha, a liberdade cristã envolve várias coisas, mas a conclusão de tudo isso é: seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E é interessante esse comer e beber, porque comer e beber é a coisa mais básica da vida, não é? A gente vive sem trabalho, a gente vive sem dinheiro, a gente vive sem saúde, a gente vive sem um monte de coisa, mas sem comida e sem bebida ninguém vive. E o objetivo de Paulo ter escolhido comida e bebida é exatamente esse: apontar para a coisa mais básica da vida, aquilo que você mais precisa para existir, para subsistir. E ele diz: olha, a subsistência, comer e beber, deve ser para a glória de Deus. As coisas mais simples, as mais corriqueiras, as mais cotidianas, aquelas que nós nem sequer notamos, né? Porque a gente não fica ali na hora que está comendo, percebendo nada específico, a gente só está pensando em encher o bucho, como diz o cearense, mas é para a glória de Deus.
as coisas mais simples, as coisas menores da vida, tudo deveria remeter à glória do Senhor. Tudo deveria apontar para esse Deus soberano, esse Deus que está acima de todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz, querido, não coma demais. Não coma demais. Não seja guloso. Ah, por quê? Por que não pode ser guloso? Porque se você for guloso, você vai ter diabetes. Você come muito doce, você vai ter diabetes. E a diabetes vai estragar com o seu organismo. Quem criou o seu organismo? Deus. Deus criou o seu organismo como? Perfeito, saudável, para ser saudável. Se você não cuida do seu organismo, o que você está fazendo? Está ocultando a glória de Deus. Ah, eu vou comer picanha até sair pela orelha, pastor. Negócio comigo. Querido, se você fizer isso, você não está glorificando a Deus. Por quê? Porque você está destruindo o seu corpo. Você vai ter pressão alta, você vai ter colesterol, você vai ter problema cardíaco, você vai ter um monte de problemas desses. E quando você destrói o seu corpo, o que acontece? Você está destruindo a glória, o templo da glória de Deus, porque Deus habita em nós. Então tudo que nós fazemos, as coisas mais rotineiras e cotidianas, são para a glória de Deus, e isso precisa quebrar uma estupidez que existe no nosso mundo hoje, que é a ideia de que existe uma vida religiosa e uma vida secular. Para nós não existe isso, porque existe muita gente nos nossos dias que é assim: eu vivo para Deus dentro da igreja, então eu venho aqui domingo, eu canto, eu adoro a Deus, eu louvo o Senhor, eu faço um monte de coisa para Deus, mas quando eu saio daqui aí é outra coisa. Pastor, amanhã no trânsito passou na minha frente, meu amigo, tem conversa. Chegou na prova, na faculdade, só o rabo de olho aqui, ó. Não é? Querido, não pode ser assim. É isso que Paulo está falando. Glórias a Deus não é dado no domingo. Glórias a Deus não é dado no momento que a gente está tocando e cantando aqui. Glórias a Deus não é dado na hora que você entra daquela porta para dentro. A nossa vida inteira, nas atitudes mais simples, devem ser, todas elas, para a glória de Deus. Tudo que eu faço. E aí eu quero te perguntar: você mentiu, glorifica a Deus? Você sonegou imposto, glorifica a Deus? Você comprou um CD pirata, glorifica a Deus? Você comeu demais na hora do almoço, glorifica a Deus? Você não escovou o seu dente, não tomou banho, não se asseou devidamente, glorifica a Deus? Querido, é tudo, é a vida inteira, as coisas mais cotidianas. Olha só para você ter noção de como isso é real. No livro de Levítico tem uma lei muito interessante. Diz o seguinte: todo cidadão israelita, quando for fazer as suas necessidades, número 2, saiam para fora do acampamento, tenham cada um a sua pá, cavem um buraco, façam as suas necessidades, tampem e voltem para o acampamento. Fazer cocô dentro do acampamento não pode, ser lá fora, não é? Era a ordem. Talvez alguns já, não, por causa de higiene, obviamente, porque Deus não queria que as pessoas pegassem doença e aquele cheiro, aquela coisa, não. Sabe o que Deus diz? Ele fala: façam isso, porque eu, Senhor, sou um Deus glorioso, um Deus de glória, santo, e eu não vivo no meio da imundície. Então, se vocês me querem no meio de vocês, sejam limpos, sejam higiênicos. Isso serve para nós hoje? Serve. Adolescente, aquela meia que está parecendo queijo Roquefort debaixo da sua cabeça. Mulheres, quando vocês forem para o acampamento da igreja, põe o papel dentro do lixo. Sempre põe banheiro. Gente, eu trabalhei em acampamento, limpar banheiro feminino é um troço assim que é um desafio sobre-humano. É
É higiene, é limpeza. Deus nos chamou para isso, por quê? Porque isso produz a glória dele. Quando nós nos cuidamos, quando nós preservamos a nossa saúde, quando nós preservamos o bem-estar social, enfim, todas as coisas devem redundar glórias a Deus. Isso pode ser visto de uma maneira gráfica em todas as áreas da vida. Por exemplo, viver para a glória de Deus minha vida é culturalmente significativa para a glória de Deus. Por exemplo, as coisas que eu faço culturalmente, quando eu vou no cinema, o tipo de filme que eu assisto glorifica a Deus. Quando eu vou assistir o meu time de futebol do coração, que eu amo, mas que só perde jogo ultimamente, e hoje ganhou, né? Vou lá no estádio, as palavras que eu digo para torcer glorificam a Deus. Esses dias um time que nunca ganhava, ganhou, tempo atrás aí, faz umas 2 semanas, ganhou um títulozinho aí, né? E aí um monte de galera botou no Facebook, chupa. Um monte de crente, um monte de gente da igreja botou essa palavra no Facebook. E eu escrevi para eles: chupa o quê? Jesus diria isso, querido? Jesus faria uma brincadeira dessa? Esse é um linguajar que glorifica a Deus? A glória de Deus é expressa? Ah, mas eu estou só torcendo, é brincadeira. Culturalmente, as suas brincadeiras glorificam a Deus? As piadas que você conta, que você vê na televisão, os stand-up comedy que você assiste, as piadas que você conta na empresa, glorificam a Deus? Culturalmente. Pode passar o próximo. Vou pensar, a minha vida é economicamente significativa para a glória de Deus? Quer dizer, a maneira como eu administro o meu dinheiro. O pessoal vai no restaurante. Quanto deu? 25. Bota 30 aí na nota. Sabe qual é o nome disso? Roubo. O cara vai abastecer o carro da empresa no posto. O carro encheu o tanque com 100, ele fala: põe 150. Na hora do fim do ano, que você tem que fazer o seu imposto de renda, tem um sobrinho meu que eu vou pôr como dependente para eu poder abater um negócio aqui. Vai inscrever o filho na escola, não é? Pede para o parente: dá o endereço aí, é o seu endereço? Querido, você percebe? Tudo que nós fazemos, no nosso trabalho, na nossa rotina, a forma como eu cuido da vida, dos meus negócios, glorificam a Deus. Você é dizimista? Contribui com missões? Você glorifica a Deus com seus bens? Vamos lá. Minha vida é moralmente significativa para a glória de Deus? Porque tem gente que é assim, dentro da igreja glorifica a Deus, mas aí quando você vai conversar com os vizinhos dele, como é que é esse cara aí? Esse aqui é a fofoqueira da vizinhança. Isso aqui fala mal de Deus e do mundo, conhece a vida do quarteirão inteiro. Esse crente aí é uma desgraça. A criança caiu bola lá e ele fura. Eticamente você glorifica a Deus no seu dia a dia, na sua rotina. As pessoas te conhecem pela sua moral e integridade ética. Glorifica a Deus. Pode passar outro. Minha vida e relacionamento glorifica a Deus? Tem casal que é assim, né? Vem para a igreja no domingo, aí tem criança para dar banho, para trocar de roupa, para não sei o que. O cara não ajuda em nada. Ele fica lá assistindo a televisãozinho, o jogo de futebol dele, e a mulher se matando. Dá banho em um, dá banho no outro, arruma a roupa de um, a roupa do outro, maqueia, se arruma tudo. O cara não faz nada, ele não ajuda em nada, desde a hora do almoço. Ele almoçou e sentou no sofá. A mulher já foi lavar a louça, já foi guardar a louça, a mulher botou as crianças para dormir, foi acordar as crianças, deu banho em todo mundo, tá lá, né?
aquela bênção sentada no sofá, né? Chega na hora de vir para a igreja, ele entra no chuveiro em 5 minutos, parece que já sai do chuveiro com a roupa trocada, entra no carro, liga o carro, vambora! Vambora! Você está atrasando tudo! Aí começa a gritar com a mulher, aí a mulher já vem daquele jeito bem delicado, né? Mas tu é uma topeira, só anda. Aí já vem brigando os dois, as crianças chorando no banco de trás. Mãe, tá me batendo! Os pais se batendo no banco da frente, as crianças só estão imitando, não é? E aí o cara já está atrasado, vem no trânsito daquele jeito, comendo lombada, farol vermelho, parou na frente, sai roda presa, aquele negócio. Parou o carro na frente da igreja, meu amigo, desce o santo dos santos. Dá o braço aqui, pega de um lado que eu pego do outro. Aquelas crianças santinhas, o casal perfeito, né? Aquela santidade, aquela beleza. Querido, como é o seu relacionamento com os seus filhos, com a sua esposa? Glorifica o Senhor? Se eu fosse perguntar para o seu marido hoje, olha, esposa, será que o seu marido diria, não, a minha esposa glorifica a Deus na minha casa? Será que o seu marido, a sua esposa diria, olha, o meu marido glorifica, eu vejo a glória de Deus no meu marido, eu vejo a glória de Deus no meu pai, na minha mãe? Será que é assim? Como é que são os seus relacionamentos profissionais? Na sua empresa? O seu chefe, o seu patrão, os seus amigos de mesa, eles dizem isso de você, olha, esse cara glorifica a Deus. A presença dele aqui dentro nos faz adorar mais a Deus, nos faz querer esse Deus e adorar e olhar para esse Deus de uma maneira diferente. Pode passar. A minha vida evangelisticamente é significativa para Deus? Quer dizer, se Deus é o Deus da glória e eu tenho que dar toda a glória a Ele, eu tenho apresentado essa glória para outras pessoas? Não é? Existe gente com 30, 40 anos de igreja que nunca falou de Jesus para ninguém, nunca acrescentou um membro dentro da sua igreja. Será que isso glorifica a Deus? Tem que parar para pensar. A última. Minha vida é socialmente significativa para a glória de Deus? Os lugares que eu frequento, as rodas sociais, a academia que eu vou, a vida que eu tenho, glorifica o Senhor para a glória dele. O último texto que eu queria mencionar está no livro de Romanos, capítulo 11 de Romanos. E o capítulo 11 de Romanos ele fecha um ciclo dentro do livro de Romanos. O livro de Romanos, você sabe como ele é escrito. Ele é basicamente o resumo disso que a gente viu aqui. O primeiro capítulo de Romanos fala sobre a revelação, como Deus revelou a sua glória. O capítulo 2 de Romanos fala de como o 2, o 3, o 4, até mais ou menos o 5, fala de como o homem rejeitou a glória de Deus e foi preciso aparecer a graça do Senhor. No capítulo 5, 6, 7, 8, 9, ele vai falar sobre a fé, de como Deus apresenta essa fé na pessoa de Cristo Jesus. E o capítulo 11 de Romanos fecha essa sessão sobre a salvação. A partir do capítulo 12 de Romanos, você vai ver que ele vai começar a falar sobre os dons, sobre a vida espiritual e dar conselhos. Mas tudo que fala acerca da salvação é até o capítulo 11. E o encerramento de tudo isso, no capítulo 11 de Romanos olha lá, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente, porque dele, tudo o que existe é dele. Se você é um crente, você é dele. E tudo que você faz deve ser por Deus. Você deve reconhecer que tudo o que você faz é por meio de Deus, só por Ele.
E por causa disso, você deveria fazer tudo para Ele. A sua vida não deveria ser para você mesmo. A sua vida deveria ser para Deus. Porque a glória é dele. É só dele e de mais ninguém. Quando eu estava estudando essa mensagem para compartilhar com vocês, eu me lembrei de 2 vídeos que eu assisti há um tempo atrás, de pessoas que entenderam isso em situações bem típicas do nosso cotidiano. Nós vamos ver 2 vídeos de pessoas que entenderam o que é viver uma vida para a glória de Deus, em todas as circunstâncias. Então, a gente vai assistir esses 2 vídeos e depois deles nós vamos encerrar e orar. Então, presta atenção aí. Lan e Larissa me pediram para ler algumas citações de um mestre da Bíblia muito conhecido chamado John Piper. Ele fala sobre o casamento e como esse mistério se refere a Cristo e sua igreja. Ele diz isso: ao casamento não é primariamente uma questão de prosperar economicamente. É primariamente uma questão de demonstrar o amor fiel entre Cristo e sua igreja. Ele diz: conhecer a Cristo é mais importante do que ganhar a vida. Valorizar a Cristo é mais importante do que ter filhos. De qualquer maneira, ele dura pouco. Pode ter muitos dias radiantes ou pode estar coberto de nuvens. Mas se empenharmos em fazer do casamento primariamente o que Deus o projetou para ser, nem tristezas, nem calamidades pode nos impedir. Cada uma delas será não um obstáculo para o sucesso, mas um caminho para o triunfo. A beleza do amor fiel entre Cristo e sua igreja brilha mais quando nada, senão Cristo, pode sustentar. Lan e eu nos conhecemos em 2005 na universidade e nos divertimos muito nos conhecendo por 10 meses. Eu estava organizando algumas coisas e encontrei uma de minhas fotos favoritas, que eu acho que foi tirada pouco antes do seu acidente. Este é o tipo de rosto do Lan que, para mim, presume que ele é. Estávamos namorando por 10 meses e ele estava fazendo um trabalho extra para seu pai e estava indo trabalhar próximo a New Pittsburgh. E recebemos uma ligação dizendo que ele havia sofrido um acidente e não sabíamos exatamente onde foi. Então fomos para Pittsburgh. Eu orava o tempo todo no carro, para que não fosse o cérebro dele. Depois de estar no hospital algumas horas, descobrimos que era e que ele estaria em cirurgia cerebral por algumas horas. Lan havia sofrido um trauma sem cérebro. Deus poupou completamente sua vida. Uma noite, ele estava sendo reprovado em 4 de 5 exames de atividade cerebral. E na manhã seguinte, ele estava bem e seu cérebro estava começando a responder novamente. Me mudei para viver com sua família após o acidente, para estar realmente envolvida em sua terapia e fazer qualquer coisa para tornar a vida dele divertida. Nós saíamos para encontros e olhar para trás é estranho, porque ele não conseguia falar e não conseguia comer. Mas nos divertimos muito
e eu conversava com ele o tempo todo. Eu sabia que antes do acidente, Lan estava considerando seriamente o casamento. Então, eu sabia onde ele estava, e isso me ajudou bastante. Depois de ele não poder mais falar, eu sabia que ele me amava e sabia em qual direção ele desejava que o relacionamento fosse. Nós simplesmente orávamos para poder casar algum dia. Víamos todos nossos amigos casarem e começarem a construir família. Isso era difícil, mas tentávamos manter a esperança de que algum dia aconteceria conosco. Este é o nosso quadro de gratidão e encorajamos a todos que nos visitam a escrever algo pelo que são gratos. E pode ser algo muito pequeno. O meu pela manhã de sábado é uma boa maneira que descobrimos de como praticar a gratidão. A metade dos dizeres de Lan dizem em uma esposinha, o que é muito legal. Decidimos então que não consideraríamos o casamento como uma opção, até que Lan fosse capaz de se comunicar. Mas se ele pudesse se comunicar comigo, teríamos então casamento, sabendo que seria muito diferente. Mas, contando que Lan pudesse falar comigo, então poderíamos fazer funcionar. Quando Lan começou a se comunicar, tornou-se uma opção. Então somente monitorávamos o progresso do Lan. Oi, marido! Oi, esmolinha! Como você está? Bem, como você está? Bom, sim. Estou bem. Bom dia. Tive uma conversa com o pai dele e foi quando percebi que isso poderia acontecer. E então, em agosto, o pai dele foi diagnosticado com câncer no cérebro. E naquele ponto, Lan e eu éramos a maior preocupação de seu pai. Se iríamos nos casar ou se iríamos nos afastar da nossa relação. Ele queria que decidíssemos a direção de nossas vidas. Ele faleceu antes de nos ver noivos, mas isso foi um enorme impulso pelo qual começamos a procurar um noivado. Durante nosso aconselhamento pré-matrimonial, usamos o livro Este Casamento Momentâneo. Foi muito útil porque John Piper falava sobre coisas primárias e das coisas secundárias, que foi muito importante para nós, porque estávamos às portas do nosso casamento. Lan não pode fazer as coisas secundárias, como trabalhar ou fazer um jantar para mim, mas pode fazer tudo que é primário, que é me guiar espiritualmente. Lan sempre volta às verdades fundamentais que é Deus, e isso me traz de volta das minhas emoções. Nós temos 2 amigos que estão lendo um livro conosco. Penso que temos sido capazes de ajudá-los a ver que talvez as pequenas coisas que lhes empolgam no casamento valham a pena, mas essas coisas não são o objetivo final do casamento. Mas também temos muito que aprender e estamos aprendendo com eles. De coisas que eles compartilham, porque nossas relações são diferentes e colhemos diferentes coisas uns dos outros. Penso que o que nos ajudou a decidir firmar este compromisso, pelo menos para mim, é saber que Lan não teria me deixado se os papéis tivessem sido invertidos, e que nos amamos e sabemos que Deus será fiel ao nosso matrimônio. Podemos amar um ao outro com o amor que reflete a Cristo, pela deficiência do Lan, e entender esse quadro um pouco melhor do que se estivesse saudável. Você concorda? Sim. E quando a Deus permitir que você tenha um casamento feliz? Ele é demais. O quê? Ele é demais. Ele é demais? Quando ao redor da minha alma tudo se abalar, Ele é toda a minha esperança me sustentar. O desânimo não existe para propagar a verdade de que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Versão brasileira abrange.
Elise, Jack e Luke. E essa é a minha história. Eu conheci Jesus aos 5 anos de idade. Eu cresci como filho de missionários no Equador, onde vivi por 15 anos. Fui para a faculdade no Arizona, onde conheci minha esposa. Pelos próximos 10 anos, nós viajávamos enquanto trabalhávamos no campo de tecnologia da informação. Nós servimos em nossa igreja local e eu entrei para o seminário. Eu pensava em entrar no ministério de tempo integral, mas nenhuma oportunidade parecia certa. Me falaram sobre um trabalho na New Spring Church, ajudando na área de tecnologia da informação. Era perfeito, um trabalho de tecnologia da informação e uma igreja maravilhosa. Eu aceitei a oportunidade, comecei a trabalhar em outubro de 2008. Por muitos meses, a vida era muito boa e nós éramos bem felizes. Em maio de 2009, aos 32 anos, eu fui diagnosticado com câncer de cólon. Imediatamente fiz uma cirurgia para retirar 45 centímetros do meu intestino e um tumor do tamanho de um limão. Falaram-me que o câncer tinha se espalhado pelo meu baço e fígado. Quimioterapia estava no horizonte. Isso foi muito chocante para mim. Sempre fui bem saudável. Eu estava muito confuso. Por que eu tenho câncer? Eu fiz algo errado para causá-lo? Isso era resultado de uma vida pecaminosa no meu passado? Eu estava trabalhando numa igreja e servindo a Deus. Onde eu errei? Mas logo isso se impõe a esperança. Eu sabia que Deus tinha um plano para mim. Eu não sabia o porquê de ter câncer, mas sabia que Deus estava no controle. Por 3 meses eu passei uma terrível quimioterapia. Logo depois eu fiz um check-up e os resultados foram fantásticos. Não havia câncer no meu corpo. Nós celebramos a cura de Deus e a sua fidelidade. E as próximas semanas foram as melhores, enquanto eu celebrava a cura do câncer. Mas um novo check-up, um mês depois, mostrou que o câncer tinha voltado, agora na minha cavidade abdominal. Eu fiquei devastado. Por que tinha voltado? Tudo estava começando a fazer sentido, mas o reaparecimento do câncer causou uma confusão ainda maior. Eu retornei à quimioterapia e fiz mais testes. O câncer agora está crescendo e ficando pior. Infelizmente, os remédios da quimioterapia não têm mais efeito no meu abdômen. E a cirurgia não é mais uma opção devido ao estado do meu fígado. Não há mais nada para mim na medicina. E medicamente falando, eu não fico vivo até 2011. A Bíblia diz em Mateus 7,11 que Deus dá coisas boas àqueles que pedem. Deus não pode me dar presente ruim. E são por essas lentes que eu posso dizer que o câncer foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu sou um marido melhor, um pai melhor, um chefe melhor e um empregador melhor, um amigo e o melhor seguidor de Jesus. E através do câncer, Deus me mostrou grandes coisas sobre Ele mesmo. Isso sim são grandes presentes. Eu ainda tenho perguntas sobre o câncer. Por que foi embora e por que voltou? Eu não entendo, mas sei que Deus está no comando. Estou orando para Deus me curar. Este é o meu desejo. Eu quero entrar na igreja com a minha filha Elise. Quero ver meus filhos, Jake e Luke, virarem homens. Eu quero envelhecer ao lado de média. Quero viver minha vida com meus amigos de trabalho. Mas eu não posso mais trabalhar por muito tempo. Eu posso ter celebrado o meu último Natal com minha família. No dia que Isaac morreu, houve uma forte repentina tempestade, daquelas que vêm se avisar e dão medo, vêm rapidamente e vão embora no instante. Enquanto eles Deus no meu amor, nuvens vieram, a terra tremeu e trovejou. 1 ano e 8 dias depois do diagnóstico do câncer, Isaac foi para a eternidade. Desde criança, eu pedi a Deus por um marido perfeito.
E depois de 4 anos de namoro, nos casamos. Trouxemos alegrias nas nossas vidas ao termos nossa única menina, Desligada. 19 meses depois, Deus nos abençoou com o nosso primeiro menino, Jake. Nossa família ainda não estava completa, e então veio o cereja novo, Luke. Nós 5 éramos uma família perfeitamente feliz. Quando Isaac morreu, eu fiquei devastada. Em um instante, eu perdi meu marido, meu melhor amigo e um pai incrível. Meu mundo tinha mudado para sempre. Minha identidade nos últimos 17 anos era sobre quem eu era com Isaac. Ele era meu tudo. Mesmo ele lidando com uma batalha de 1 ano com câncer, ainda assim parecia repetido. Eu e as crianças tínhamos que aprender a ficar de luto. Passamos os próximos meses tentando descobrir como era a vida sem Isaac. Sua ausência era esmagadora. Eu preparava muita comida no jantar, me lembrando que ele não estava conosco. Um lado da cama sempre estava feito. Não havia ninguém para dormir ali. Essa cadeira também ficava vazia. E eu não escutava mais as crianças brincando enquanto eu via TV. Agora éramos uma família de 4 pessoas. Luta é tão difícil. Ninguém pode dizer como você vai se sentir ou quando irá bater sobre você. Mas Deus é tão bom, tão fiel. Ele deu esperanças para a nossa família. Esperanças para hoje, enquanto estamos de luto, e todos os amanhãs que estamos lá. Deus mostrou esperança para minha família por circunstâncias, presentes, bondade e pelas promessas da sua palavra. Isaac e os garotos sempre foram fãs dos Broncos. Em outubro, tivemos a oportunidade de voar até Denver, Colorado, e conhecer 2 jogadores dos Broncos, Tim Tebow e Brian Cotter. Era como um sonho para os meus filhos. E em novembro, Family First nos levou para Tampa Bay, Flórida, para recebermos o prêmio de Pai do Ano de Tony Duck. Foi tão maravilhoso ver meus filhos sendo ovacionados por conta do pai deles. Foi uma bênção ver que a história de Zack e seu sofrimento abençoaram outras pessoas. Mesmo depois das experiências incríveis que Deus nos deu, e pelo amor e suporte dos nossos familiares e amigos, no fim das contas, Deus nos mostra a sua bondade pelas promessas em sua palavra. Jeremias 29:11 diz que Deus tem um plano para nós, e esse plano é de prosperidade, para a esperança e o futuro. Eu digo isso aos meus filhos o tempo todo. Deus não é um Deus do caos. Ele não nos dá as coisas e depois vai embora. Ele tem um plano para nós. Nem sempre entendemos, mas sabemos que é bom. Alguns dias são bem difíceis, mas Deus nos lembra da sua bondade pelas promessas em sua palavra. Deus dá esperanças para pessoas de maneiras diferentes. O que foi minha experiência pode não ser a sua, mas uma coisa eu sei: se você quiser conhecê-lo, ele irá se revelar cada vez mais a você. Assim que a alma do Isaac se foi para onde ela foi feita para estar, eu olhei pela janela e, enquanto a tempestade ia se acabando, o sol começou a raiar pelas nuvens. Foi então que eu percebi que ele foi curado. Ele não sentia mais dor. Naquele momento, Deus me deu esperança. Deus sabia que eu seria viúva e mãe de 3 crianças aos 32 anos. Por que ele permitiu isso? Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que louvarei a Deus, porque com câncer, morte e luto, Deus ainda é Deus e Deus ainda é bom. A Deus toda a glória. Dá para entender o que é glorificar a Deus em todas as coisas. Essas 2 famílias entenderam que é a glória de Deus. E a minha pergunta é: você entende o que é a glória de Deus? Será que você, no resumo da sua vida, poderia terminar como eles terminaram, dizendo a Ele toda a glória? Porque é isso que nós dissemos, somente a Deus. Quero que você abaixasse sua cabeça, que você fechasse os seus olhos, estando com a palavra dele em mente,
você fizesse uma avaliação da tua própria vida, de como você tem vivido, de como você tem se entregue a Deus e colocado Ele como uma prioridade maior, aquele que tem toda a glória em tudo na sua vida. Senhor, é muito fácil dizer da boca para fora, glórias a Deus. É muito fácil cantar músicas que remetem à tua glória. É muito fácil tratar de maneira banal e simplesmente religiosa e reconhecer que o Senhor é o Deus da glória e nos criou para a sua glória. Mas é nas atitudes do dia a dia, Senhor, nas coisas simples da vida, é que a glória do Senhor é manifesta. Muitas vezes, sem palavra nenhuma, em simples atitudes, como comer, beber, como ir ao banheiro, tomar banho, cortar o cabelo, vestir a roupa, dirigir o carro. E o Senhor quer a glória em tudo que nós somos, em tudo que nós temos. O Senhor quer a glória na nossa família, o Senhor quer a glória no nosso casamento, o Senhor quer a glória na criação dos nossos filhos, nos amigos que temos, no time que torcemos, nos lugares que frequentamos, na vizinhança em que moramos. E o meu pedido, Senhor, é que o Senhor nos ajude a vivermos de uma maneira em que somente a glória do Senhor seja o alvo das nossas vidas. Que toda a nossa existência, nosso respirar, falar, pensar, agir, seja para a glória do Senhor. Que o Senhor não nos deixe esquecer disso, porque a graça, a fé, a palavra, Cristo, tudo que nós precisávamos para ser felizes nesse mundo, nós já recebemos. E é imensurável o que nós recebemos do Senhor. Que possamos viver para a tua glória, Senhor. Ajuda cada um nisso. O meu pedido e oração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, continue abençoando você, sua família, ministério.